sentiu o impacto das águas. Já o que ouve a palavra e não guarda, é como aquele que faz aquela sobre areia. Está sempre exposto ou exposta a qualquer coisa e a qualquer momento. E, irmãos, falei com a minha esposa ontem, que a nossa vida, irmãos, a nossa vida deveria ser, porque na medida que você vai tomando maioridade, aumenta a responsabilidade. Quanto mais você vai crescendo na maioridade, vai aumentando as responsabilidades, vai aumentando os compromissos, vai aumentando, sabe o que, irmãos? As cobranças. E, infelizmente, ninguém sabe aproveitar, irmãos, quando alguém cobra para o próprio bem. Ninguém sabe aproveitar. Porque se soubesse aproveitar, irmãos, eu sempre busquei, sabe? Eu sempre quis estar debaixo de obediência. Eu sempre desejei que alguém estivesse sobre mim como pessoa, para me chamar a atenção, para me advertir, para falar aquilo que eu não quero ouvir. E tem pessoas, irmãos, que parece que eles pensam que devido a uma certa idade já pode fazer o que quer e não precisa mais ouvir ninguém. E até hoje, mas eu preciso ouvir uma voz que me dê destino. Preciso ouvir uma voz que me dê direção. Temos a voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo, a voz no homem interior. Mas a voz de um amigo, você tem amigo para poder pegar um conselho, pegar uma direção, para orar com você? Às vezes, irmão, a gente fica tão calejado com pessoas, com amizade, com decepções, que a gente acaba, sabe, se fechando para muitas coisas. Mas sempre Deus levantará alguém para falar aquilo que você não quer ouvir. Eu falei domingo passado sobre Davi e Natã. Falei sobre o profeta Natã, que chamou a atenção de Davi, que conversou com Davi, que denunciou o pecado de Davi de forma sábia. E Davi entendeu que Natã era mais do que um amigo naquele momento, que foi aquilo que não deveria ouvir. E todos nós precisamos de alguém que fale aquilo que a gente não quer ouvir, irmãos. Que é bajulação, sabe? Dizer que vai ficar bom, dizer que vai acontecer. Irmãos, mas vamos para a Escritura. Lucas capítulo 14, queria ler de novo, versículo 25 ao 27. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Está aí o texto, irmãos. Eu poderia aqui falar o ano todo sobre santificação, renúncia e propósito. Guarde bem uma coisa, irmãos. Aquilo que você mais declara é aquilo que mais vai te cobrar na hora que você não espera. Se eu falo sobre santificação, eu vou estar sempre exposto às coisas que me tiram da santificação. Se eu falo sobre oração, sempre eu vou ser pego naquilo que talvez eu deveria orar e não orei. Então você vai ser sempre pego por aquilo que você declara. Agora, eu tenho que declarar e tenho que entender que a minha declaração tem os céus e o inferno que está ouvindo. O inferno ouve, irmãos. O inferno ouve. O inferno vai prestar conta dos seus mortos que nele está. Tem Apocalipse capítulo 22. Diz você que o inferno não é morto. O inferno
não têm a vida que é Jesus, mas são seres que estão vivos. E a gente, irmão, vivemos em uma sociedade agitada, uma sociedade com índice de depressão lá em cima. E Jesus sempre vinha na contramão do sistema. Jesus sempre vinha no lado oposto da multidão, para dizer o que ninguém gostaria de ouvir, né? Porque ouvir o que você quer é fácil. É fácil você ter bajuladores que falem aquilo que você deseja ouvir. Mas Jesus, ele quer falar com você nessa manhã de uma forma clara. Se você não abrir mão daquilo que você acha que é certo, eu até falei ontem com a minha esposa, que uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu digo que pode ser. Não, irmãos, nada disso. Se eu quero andar em unidade com o Espírito, irmãos, o Espírito Santo é liberado para aqueles que obedecem à voz do Pai. Não adianta você querer fazer as coisas achando que você sabe fazer, sem chamar aquele que sabe fazer. Não adianta você querer fazer as coisas porque você talvez estudou, fez faculdade, se formou. Meu irmão, tudo isso acrescenta aquilo que o Espírito Santo tem para poder multiplicar. A questão que eu tenho que entender pela oração, o que eu estou fazendo. A oração, irmãos, traz clareza. A oração traz iluminação. A oração traz uma direção precisa. Então, eu preciso entender que se eu não orar, eu não vou entender. Não adianta, irmãos, a força do meu braço prevalecer sobre coisas que são espirituais. Jesus falou com a multidão, falou com os discípulos, e hoje ele fala com a gente. E ele fala no final do versículo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele insistiu em dizer isso em Apocalipse, através de João. Porque tem muita gente que está escutando, mas não está ouvindo, irmãos. É muita agitação, é muitas vozes, é muitas conversas, é muitas coisas que tiram você do verdadeiro significado da sua existência. O Senhor te formou para um propósito divino. Deus não te formou para ser mais um. Não, irmãos. Você é um indivíduo. Você é uma indivídua que foi gerada para um propósito divino. Aleluia. Não sei onde você está nessa manhã. Compartilhe esse vídeo. Evangelize. Fale do amor de Jesus para alguém, irmãos. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Jó 42:10. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Quando você faz pelo seu próximo, Deus ele faz por você. Quando você se preocupa com a necessidade alheia, seja ela qual for, Deus se preocupa com a sua necessidade. Eu não sei nessa manhã aonde você está, mas essa palavra é para você. Fique até o finalzinho desse vídeo, porque Deus está falando com você. Agora, se você não quer ouvir, eu não posso fazer muita coisa. Porque a minha obrigação e função é trazer para você fundamentos. A minha obrigação e função é trazer para você palavra que te alicerce na fé e na certeza que o amanhã será melhor do que hoje. Eu não sei, meu irmão, nessa manhã qual é a sua dificuldade de entender isto. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios 10, 3. Ainda que somos humanos, não andamos segundo o sistema humano.
Aí Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir sofismas. Que nessa manhã, no dia 6 de abril de 2023, às 9 horas e 45 minutos, Deus está falando com você. Nessa manhã, você pode estar no leito de enfermidade, pode estar no cárcere, pode estar numa consulta médica, pode estar no trabalho, pode estar estudando, pode estar numa faculdade. Não sei onde você está, mas uma coisa eu sei. Deus te chama a atenção para ouvir essa verdade. Quer ser discípulo do Senhor? Negue-se a si mesmo. Quer ser discípulo de Jesus? Abra mão de coisas. Quer ser discípulo de Jesus? Abra mão de si. Ele vai até a sua própria vida. Não é mais importante do que ele. Porque quem deu a vida a você não foi você, foi ele. E o que é dele pertence a ele e volta para ele. Aleluia. Nessa manhã, meu irmão, é mais uma reflexão, é mais uma meditação. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que os dias são de trevas. Os dias são de trevas. E tem pessoas que estão anunciando a mesma mensagem que eu estou anunciando. Tem gente, irmão, que não está em evidência nas mídias virtuais e está denunciando todos os dias o pecado, denunciando as obras do diabo, denunciando as obras carnais. Só que as pessoas não querem ouvir. E às vezes, irmãos, a gente acaba sendo até, não é nem que a gente vai desistir do ser humano, que Jesus não desistiu até o dia de hoje. Só que a gente desanima, porque as pessoas sabem que há uma direção, sabem que há uma palavra, sabem que há uma verdade, mas ainda assim, preferem ficar na mentira, no engano, no engodo, e na sua vida mundana e carnal. Para fechar, 1 João, capítulo 3, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu irmão, não ame o mundo. Não ame as suas práticas. Não olhe os tesouros do Egito. Olhe para o alto. Olhe para o Senhor, porque dele virá aquilo que você talvez esteja precisando agora. O que você precisa, meu irmão, é de Jesus, não é das demais coisas. O que você precisa, meu irmão, nesse dia, não é de coisas, é a presença de Jesus. Shalom Adonai.